Boa noite, amados irmãos e amigos. É com muita alegria que aqui estamos para louvarmos e bendizermos a Deus, prestando a Ele um culto especial. Hoje é o culto de Santa Ceia. Portanto, se você ainda não preparou os seus elementos, poderá, depois que fizermos a oração, fazer isto para participar deste momento de bênção, que é a Santa Ceia do Senhor. Vamos fazer uma oração. Graçoso Deus, Pai eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor tem cuidado de nós. A igreja caminha, apesar das dificuldades porque passa o mundo, o Brasil, o Distrito Federal. O Senhor abriu as portas e aqui estamos para, como agência do Senhor, trazermos uma palavra de salvação, uma palavra de conforto. Ó Deus, que nesta noite nós possamos participar da Santa Ceia com alegria no nosso coração. Ó Pai, que todas as partes deste culto concorram para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos a Ti em nome de Jesus, o nosso bendito Salvador. Amém e amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a Tua imensa criação, a terra e o mar, o céu todo estrelado, me vem falar da Tua perfeição. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Olha as florestas murmurando ao vento, e ao ver que Tu plantaste cada pé, recorda a cruz, o lenho tão cruento, e no Teu Filho afirma minha fé. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. E quando penso que Tu não poupaste Teu Filho amado por amor de mim, meu coração que nele Tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando
tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amados irmãos, vamos fazer agora a leitura da Palavra de Deus, conforme se encontra no Salmo de número 32. Então, vamos abrir as nossas Bíblias. Quem for usar o aplicativo pode fazê-lo agora ou abrir a sua Bíblia. Salmo 32 diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Que Deus possa abençoar esta leitura que nos remete a uma parte muito importante do culto, que é a confissão. Nesta oportunidade, convidamos a igreja para se colocar diante de Deus, confessando assim os seus pecados. Cada irmão vai neste instante baixar sua fronte e dirigir-se a Deus pedindo perdão pelos pecados. Após alguns momentos de oração silenciosa, eu farei então uma oração em voz audível. Pai misericordioso, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor nos ama de forma incondicional. Embora pecadores, o Senhor volve o teu olhar para nós. E quando confessamos os nossos pecados, já temos a certeza de que o Senhor, de forma amorosa, misericordiosa, perdoa o pecado do teu povo. Portanto, neste instante, nós reconhecemos que somos pecadores, que temos pecado por atos, omissões, pensamentos. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude a pecarmos menos, procurarmos ser mais obedientes à tua vontade. E assim, ó Deus, com o perdão dos nossos pecados agora que nos foi concedido, nós continuamos este culto para louvor do teu santo e bendito nome. Amém e amém.
cansar, muito propenso a tropeçar. Salvo estou por teu amor, e me volto a ti, Senhor. Subjugado em todo ser, me submeto ao teu poder. Grande é o preço do perdão, nada igual consagração. Eu remido pecador, me dedico ao Redentor. Teu é esse coração, teu em plena sujeição. Amém. Irmãos e amigos, passamos agora ao momento do ofertório, parte importante do culto, porque nós servimos a Deus com a nossa vida, dedicando tempo para o trabalho do Senhor, mas também precisamos consagrar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Deus ama quem dá com alegria. E na sua palavra está escrito: provai-me e vede, se eu não abrirei as janelas do céu e derramarei bênçãos sem medida. Esta palavra é dirigida a quem entrega os seus dízimos na casa de Deus para ser aplicado na obra do Senhor. Portanto, tenha este privilégio de começar o ano ofertando a Deus, contribuindo para a expansão do seu reino. Deus vai continuar durante todo o ano abençoando você e a sua família, porque Ele é quem nos dá tudo e nos pede pouco para nós sustentarmos a sua obra. E a igreja tem muitas despesas, irmãos. Mesmo à distância, como estamos funcionando, temos gastos. E gastos para preparar a escola dominical, que é transmitida aqui neste canal, também este culto, e assim precisamos de recursos, mas também as despesas com pessoal, de sorte que nós contamos com a fidelidade dos irmãos. Não podemos nos esquecer que precisamos de recursos para irmos escolher um local para as atividades presenciais da igreja, algo que se avizinha cada vez mais, pois cremos que vai passar esta pandemia ou as vacinas chegarão e assim, uma vez imunizadas, as pessoas poderão sair e nós poderemos voltar a nos reunir, o que estamos com muita saudade. Portanto, contamos, a igreja espera uma oferta especial de cada irmão neste início de ano. Agora, permaneça conosco, porque passamos a um momento de louvor, de enlevo espiritual. E após o louvor, a mensagem pelo nosso reverendo Wilson Breta de Oliveira, que aceitou prontamente o nosso convite para pregar neste primeiro domingo do ano, celebrando também a Santa Ceia. Ele é pastor atualmente da IPI de Mimoso, estado de Goiás. Mas nós já agradecemos ao querido reverendo Wilson, que aceitou o convite deste conselho para estar conosco nesta data.
os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta.
Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Declare isso para a tua vida. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Ele é o Deus de promessas. Põe a mão no seu peito e diga: sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Cante seu irmão isso agora. Tu não morrerás, tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. Então viverás em santidade. Então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele, pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele, pois é só dele, somente dele o teu coração. Agradeça esse Deus. Boa noite, amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja reinando no teu coração nesse dia maravilhoso, dia que o Senhor preparou para nós. E nesta data especial, maravilhosa, né, que vamos participar da mesa do Senhor, a primeira do ano de 2021, primeiro domingo
do ano 2021. Glória a Deus! Viramos a página, rompemos o 2020. Que 2021 seja um ano de bênção, um ano de paz, de alegria, um ano que Deus preparou para nós, um ano de virada, que o Senhor venha fazer algo novo na nossa vida. Que possamos nos alegrar no Senhor, que possamos buscar ao Senhor cada dia mais. Aquilo que não deu para fazer o ano que se passou, que agora você busque a Deus com intensidade, com alegria, sabendo que o Senhor está à frente para te dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, diante disso, vamos fazer a leitura da palavra de Deus, lá em 2 Reis, capítulo 6, do versículo 8 ao versículo 23. Que Deus possa estar falando ao teu coração nesta noite. 2 Reis, livro de Reis, segundo livro de Reis, capítulo 6, no versículo 8 ao versículo 23. Diz assim a palavra de Deus ao seu coração. O rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com os seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que eu tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele o seu servo e lhe disse: não me fareis saber quem de nós é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abras os olhos para que vejam. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, e em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aquele que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para o seu senhor.
e da parte da Síria não houve mais investida na terra de Israel. Palavras do Senhor. Vamos orar. Pai de amor, Deus bendito, Deus santo, Deus eterno, nós te louvamos e te agradecemos por essa rica oportunidade de meditar na tua palavra. Fala ao nosso coração, ó Pai, ao meu coração também, ao coração daqueles que nos assistem, e que a palavra de Deus, ó Pai, possa refortalecer a nossa fé, possa nos animar, nos motivar e nos capacitar a cada dia a crer mais nesse Deus vivo e poderoso que tem cuidado de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo que oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus para o teu coração é o livramento do Senhor. Na época de Jesus, teve uns discípulos de Jesus, um dos discípulos chamado Tomé. E ele falou para os seus outros colegas, dizendo: só vou acreditar que o nosso mestre está vivo se eu ver ali, né, as marcas dos cravos nas suas mãos, senão de modo nenhum eu vou acreditar. E aí Jesus, certa vez, que depois tinha ressuscitado, apareceu no meio dos discípulos e onde Tomé também estava. E Jesus disse para eles, né, porque me viste, crestes, bem-aventurados os que não viram e creram. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos bem-aventurados porque somos felizes, não vemos o Senhor Jesus visivelmente, mas pela fé nós cremos. E quantos neste século 21 que nós estamos, diante de tantos avanços na área tecnológica, científica, através da medicina, muitas pessoas têm se esquecido de buscar a Deus, se esquecido de agradecer a Deus. A incredulidade tem sido a barreira, né, aos milagres de Deus na vida do ser humano. Às vezes não conseguem ver a mão de Deus sobre, né, os milagres, guiando e cuidando, torná-los cristãos insensíveis ao agir do Espírito Santo de Deus. Muitos cristãos às vezes estão desta maneira, não acreditam mais em milagres. O incrédulo, com certeza, não consegue entender essas coisas, mas e o cristão? E aquele que segue a Jesus? Às vezes também não quer saber de entender e buscar e ver a poderosa mão de Deus sobre todas as coisas. Então, é uma pena, né? Muitos servos de Deus não conseguem ver os milagres de Deus agindo nas suas vidas, em sua vida. Primeira coisa para meditarmos sobre este texto, né, nessa ação poderosa de Deus, né, esse livramento que o Senhor deu ali ao povo de Israel, é um profeta entre o povo. Versículo 8 ao versículo 12. Onde a gente vê o contexto ali que o rei da Síria estava fazendo guerra com o rei de Israel. Só que toda vez que o rei da Síria tramava para, né, colocar em emboscada ali as tropas de Israel, eles se esquivavam. Eles saíam, eles fugiam para outro lugar. E o rei da Síria então ficava encucado, né, porque nós não conseguimos, né, pegar esse povo de Israel. E o rei ficou irado, o rei da Síria ficou irado. Por quê? Porque lá em Israel tinha alguém que avisava da emboscada, que tinha inimigos no caminho e eles iam por outro caminho. E então o rei, né, da Síria ficou irado e achou que tinha alguém que estava passando informação. Lá no versículo 11. Não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E aí levanta alguém lá conhecedor, sabedor de algumas coisas também, e fala, não tem ninguém aqui. Né? É que lá há um homem de Deus que ele avisa das nossas emboscadas, das nossas artimanhas,
né, dos nossos ataques e livra o povo, e livra os soldados de Israel. Então, a gente vê que o Espírito Santo de Deus, ele não só age na nossa vida nesta época, como também já agia, né, na época do Antigo Testamento, através dos profetas. Como no caso do Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus agia apenas em determinadas pessoas, profetas, sacerdotes, reis. E hoje, não é, no Novo Testamento e atualmente, nós já conhecemos e vivenciamos o derramado do Espírito Santo de Deus, como lá em Atos. Não é? Houve o derramado do Espírito Santo de Deus, nós já temos, os cristãos, já temos o Espírito Santo de Deus, que age na nossa vida, não é? Nos servos de Deus, aonde estiverem. E ao mesmo tempo, nesta época, né, o Espírito Santo de Deus agia em uma ou outra pessoa, não era em todas, igual nesses dias, né, benditos que vivemos, onde, né, o Espírito Santo de Deus já foi derramado sobre toda a carne. E aí então, o escritor e teólogo Raymond Dillard, ele diz que essa experiência para o rei da Síria era nova, né? Porque os ídolos deuses que não ouvem nem veem, né, na mitologia da Síria, era como os deuses dos cananeus, que retratavam os deuses que no fim das contas tinham muito pouco controle, pois eles pensavam que a maioria do tempo eles andavam guerreando entre si, né, culpados com seus próprios esforços para sobreviver. Então eles estavam sujeitos à contingência e ao acaso, assim como os mortais que o adoravam. Então esse rei da Síria nunca tinha tido tratado como um Deus, do qual nada poderia ser oculto a esse Deus. E aí então ele fica intrigado. E aí então ele fica, né, receoso, né, com os ataques que ele ia fazer a Israel. Se formos pensar, o que não é ser profeta, não é ser um vidente ou adivinho, visionando o futuro através de uma bola de cristal, através de uma carta de tarô, ou consultando os astros, né, as estrelas. E hoje, se você for ver aí nas ruas, talvez na sua cidade, ou você já viu em algum lugar, alguém com a bola de cristal querendo ver seu futuro, alguém na rua querendo fazer a leitura da sua mão para ver seu futuro, alguém consultando cartas de tarô, ou se você já foi em algum lugar desse, não sei, mas isso tudo é mentira. Não tem nenhum adivinho para poder saber sobre a sua vida. A única coisa que a palavra de Deus nos mostra é que ou estamos com Deus ou estamos sem Deus. Fora isso, não há outro caminho. Ou é com Cristo ou sem Cristo. Mas ser profeta é ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus, indicando o caminho do Senhor, onde devemos andar, rejeitando toda forma de engano. Essas outras formas que eu falei é engano. Houve também um profeta, lá em 1 Reis, no livro anterior, no capítulo 22, que ele falou para o rei perverso Acabe que ele iria morrer, e o rei não gostava desse profeta. Era o profeta Micaías. Lá em 1 Reis 22, versículo 8. O profeta diz assim falando ao rei, que ele disse que iria para a batalha e voltaria, e que esse profeta era profeta de nada, que não sabia nada. E então esse profeta diz, lá no versículo 28, disse Micaías, se voltares em paz, não falou o Senhor. Na verdade, por mim, disse mais, ouvi isto, vós todos os povos. Se voltares em paz,
não falou o Senhor na verdade por mim. E depois você pode ler a história, aquele rei perverso foi morto na batalha e ele não voltou, conforme a palavra deste homem de Deus. Então, quando você é uma pessoa de Deus, o Espírito Santo de Deus age na sua vida. E o Espírito Santo de Deus te mostra, o Espírito Santo de Deus te ilumina, te livra dos ataques, te livra, né, ali das armadilhas do diabo e te dá livramento a cada dia. Isso quando você está buscando ao Senhor. Então, além de esse texto, podemos estar conversando sobre um profeta no meio do povo, que você seja um profeta no meio da sua família, no meio da sua parentela, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que anda na direção do Espírito Santo de Deus, para falar a verdade, para ministrar a sua família, a sua casa. Que você possa ser luz ali no meio das trevas. E em segundo lugar, enxergando pela fé o invisível. Versículo 16 ao versículo 17. Né? Com certeza nós já nascemos dotados de olhos. Né? Temos os nossos olhos, glória a Deus. Né? Temos que, há várias formas, tem os japoneses, os coreanos, os brasileiros, né? E por aí vai cada um com um formato diferente. Cores diferentes, né? Azuis, verdes, castanhos, pretos, né? E por aí vai cada olhos um mais bonito que o outro. Mas é aquelas pessoas que têm olhos, mas não querem ver a realidade. Há muitas coisas erradas que a pessoa está vendo que está fazendo errado, está indo para o caminho errado e não querem mudar. Então tem olhos, veem, mas não querem enxergar. Então tem momento que precisamos dar meia volta. Se estamos indo para o caminho errado, Deus está nos mostrando, vire para o caminho certo. Busque o caminho de Deus. E você será grandemente abençoado. Não é como aquele desenho dos Thundercats, não sei se você já viu ou conhece, da época, né, lá dos anos 80, que tinha, né, o rei deles, lá, o chefe, né, que era um leão que tinha uma espada e quando levantava a espada podia ver o futuro, era o Lion. Nós não temos isso, não existe isso. O nosso futuro está nas mãos de Deus. O amanhã pertence ao Senhor. Só temos que buscar a Deus o hoje e entregar o amanhã na presença do Senhor. Os cristãos pela fé veem a Deus direção na sua vida. Aqui é o moço de Eliseu e ficou preocupado quando ele viu aquele monte de exército inimigo. E ficou preocupado e disse: ai meu Senhor, o que faremos? Vamos morrer, estamos perdidos, estamos cercados, e agora? E Eliseu acalmou o coração daquele rapaz e disse: Deus está conosco, o exército do Senhor é maior do que o exército inimigo. E aquele rapaz ficou: cadê que exército do Senhor? Nós só temos anos inimigos. E aí, né, ele orou para que o moço pudesse abrir os seus olhos, que Deus abrisse os olhos do seu moço, os seus olhos espirituais. E ele viu um monte que estava cheio de cavalos e carros de fogos e em redor de Eliseu. Então ele pôde acalmar o coração. Então que beleza você saber que na hora, né, da luta, do sofrimento, das situações adversas, você só vê problemas, você só vê dificuldades, só inimigo à sua volta, mas você pode ver e crer que o exército de Deus está com você. Que você possa crer pela fé, que Deus está na sua vida. Lá em Apocalipse, capítulo 3, fala a partir do versículo 18, fala da igreja de Laodiceia. Uma igreja que se achava tão orgulhosa pela sua condição financeira, que achava que não precisava de Deus. Lá em Apocalipse, capítulo 3, se você tiver a sua Bíblia aí ou quiser ler e acompanhar. E aí Deus fala para aquela comunidade para que eles pudessem comprar colírio, porque eles não estavam vendo direito. E a grande ironia para eles é que lá na cidade de Laodiceia
tinha uma fábrica de um excelente colírio para os olhos. Era um colírio maravilhoso. E Deus fala para aquele povo, né? Apocalipse 3, do 14 até o 22, mas eu vou ler o versículo 18, onde Deus fala para aquele povo: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para que enriqueças, vestiduras brancas para que te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Então, quer dizer, eles eram ricos, Deus fala para ele comprar ouro. Eles faziam, né, um belo tecido, Deus fala para eles comprar roupas brancas. E eles fabricavam colírio excelente, maravilhoso, e Deus fala para eles comprar colírio para que eles vejam, porque eles não estavam vendo direito. Será que você também não está vendo direito a mão de Deus sobre a sua vida? Ou te corrigindo, ou te consolando, ou te carregando no colo? Então pense nisso, como está sendo a ação de Deus sobre a sua vida. Um texto também interessante, que o salmista Davi fala ao nosso coração, lá no Salmo 34, versículo 7. Gostaria de deixar para você também, se você que está me assistindo neste momento. Olha que maravilha, esse Salmo 34, versículo 7. Diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem e os livra. O anjo do Senhor está com você. Creia nisso, que no momento da dor, do sofrimento, no momento ali da perseguição, Deus te dará livramento. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os teme e os livra. Glória a Deus. Deus é com você. Deus tem te guardado. Deus tem te livrado. Confie. Acredite na palavra do Senhor. E em terceiro e último lugar, pela fé os inimigos passam a ser amigos. Versículo 22 ao versículo 33, lá de 2 Reis 6, que nós estamos meditando. Então a tropa que era para ir atacar Eliseu, prender Eliseu, e também ali contra, né, o rei de Israel, eles foram vencidos não pela força, mas pelo poder de Deus. E Eliseu pediu a Deus que eles não enxergassem por um instante, e levou eles até a cidade de Samaria, capital ali. E ali, quando eles abriram os olhos, Deus abriu os olhos para eles estavam todos cercados. E ali eles se renderam, e o rei perguntou se ia matá-los. Eliseu falou que não façam isso, né? E ainda deram um banquete para eles. Desde quando, né, uma nação vai dar um banquete para um exército inimigo? O escritor e teólogo Donald Wiseman, ele disse que os prisioneiros de guerra, mesmo sob banimento inicial, normalmente não eram sacrificados ou postos à morte. Mas, né, diz que Eliseu tinha em mente que os capturados na batalha deveriam ser mortos, mas os que se rendiam seriam poupados. Que no caso foi eles aqui, que eles se renderam, não havia outra coisa a fazer, e aqui então alimentaram aquele exército inimigo e mandou eles de volta para casa. Então, pela fé, os inimigos passam a ser amigos. Porque o ser humano sempre tem a maldade já no seu coração, né? Sempre busca querer fazer o mal para o outro.
Paulo, falando nos Efésios, segundo a direção de Deus, ele nos diz: porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os principados deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então a nossa luta não é contra o nosso próximo, mas é contra a força do mal que age na vida dele, né? Contra os espíritos malignos e contra até o próprio pecado, né? Não vamos também culpar pela dureza do coração de alguém ou pela perversidade de alguém, dizendo que é só demônio, que tudo é obra maligna. Não, tem o querer também e a maldade no coração do ser humano, que é fazer o mal contra o seu próximo. Jesus mesmo disse lá, certa vez, para os seus discípulos, Mateus 5, 43 e 44, ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olha que entendimento maravilhoso que Jesus nos dá, de podermos estarmos ali, né, orando pelo nosso inimigo, não é mandando descer fogo sobre a vida dele, mas buscando colocar ele na presença de Deus. Então, que Deus possa ter falado ao teu coração, né, que o livramento é do Senhor. O livramento não é nosso, mas é do Senhor que vem sobre as nossas vidas. E um profeta entre o povo, um homem de Deus, uma mulher de Deus entre a sua família, entre a sua parentela, entre a sua comunidade, enxergando pela fé o invisível, creia que Deus existe, que o Senhor está com você, que o anjo de Deus está acampado ao seu redor para te dar livramento. E pela fé os inimigos passam a ser amigos, só através da fé pela palavra de Deus. Porque na guerra, onde nós vemos hoje, é um matando o outro. Não há paz, não há trégua. Mas pela fé possamos orar para que os inimigos possam virar amigos. Você crê desse jeito? Porque o inimigo pode estar dentro da sua casa, pode o seu esposo virar contra você, a sua esposa contra você, seus filhos contra os pais, e pode virar aquela confusão dentro do lar. Por isso que temos que orar, repreender todo o mal, a força do mal, o pecado, o ódio, a dureza de coração, para não virar uma guerra dentro do nosso lar. Que Deus te abençoe, que Deus continue falando ao teu coração, continue firme, continue orando, sabendo que a luta que nós travamos todos os dias não é contra o pai, contra a mãe, contra o esposo, ou contra a esposa, ou contra os filhos, mas é contra as potestades do mal. Em nome de Jesus, creia, ore e busque o livramento de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus. Agora vamos passar a ceia, que vamos participar da mesa do Senhor. Deus te abençoe. Santíssimo Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor nos atraiu para fazermos parte da Igreja de Cristo Jesus. E Ele, antes de entregar a sua vida por nós, reuniu os apóstolos e celebrou a Santa Ceia, deixando-nos a recomendação de participarmos da sua mesa periodicamente para a nossa fortificação espiritual. Portanto, neste instante nós consagramos estes elementos que serão ingeridos pelo teu povo. Ó Deus, sabemos que o pão não se transforma no corpo de Cristo, nem o suco de uva no sangue vertido na cruz do Calvário, mas são símbolos de graça que nos fortalecem e aumentam a nossa fé, o nosso entusiasmo para testemunhar que só em Cristo Jesus há salvação. Portanto, consagrados estes elementos, vamos participar na certeza de que Cristo está presente entre nós, uma presença real, espiritual, e assim nós somos fortalecidos quando participamos da Santa Ceia do Senhor,
Muito obrigado por esta oportunidade. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Agora vamos participar da mesa do Senhor, que é santa, que você deve estar com a sua vida preparada na presença de Deus, com temor, reverência, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Então a palavra de Deus lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então o Senhor Jesus abençoou o pão, agradeceu ao Pai e falou que esse pão seria o corpo dele. Não literalmente, você vai ser transformado em corpo, né? Transubstanciação, mas é de forma figurada, que você, quando for comer um pão, né, preparado especialmente para a ceia do Senhor, você vai saber que, né, você está fazendo isso em memória do Senhor até que Ele volte para buscar a sua igreja. Então, possamos participarmos juntos, comendo do pão, lembrando que o Senhor Jesus um dia virá buscar a sua igreja. Amém. A palavra de Deus ainda nos diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes e beberdes este pão, e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então, participemos. Cálice também, de maneira figurada, simbolizando sangue de Cristo. Não tem ninguém tomando sangue, mas simbolizando o corpo e o sangue de Cristo, não é que um dia o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja e que você e eu possamos estar preparados para este dia. Não sabemos o dia e a hora, mas a verdade é que Ele virá buscar a sua igreja. Mas enquanto Ele não vem, não devemos tomar indignamente de qualquer maneira ou no pecado, para que não aconteça o que a palavra de Deus diz. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem comer e beber sem discernimento, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Por isso que precisamos tomar a ceia do Senhor com reverência, com a nossa vida no altar, para que não possamos estar pecando contra o Senhor e achando que ninguém está sabendo. Então, quando for participar, que a sua vida esteja no altar. Deus abençoe, Deus continue falando ao teu coração, nesse dia maravilhoso, nesse ano que se inicia, ano de bênção e de vitória, e que possamos esperar muitas bênçãos de Deus neste ano que começa. Então, agora os avisos e posteriormente, né, a oração final e a bênção apostólica. Amém.
triunfo meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Passemos, irmãos, aos nossos avisos. O nosso chat está aberto e pedimos que você coloque ali o seu pedido de oração para si mesmo ou para uma família amiga. A igreja tem prazer de orar por esses pedidos. Não deixe de anotar, então, no nosso chat o seu pedido de oração. Assine o sininho para você tomar conhecimento das atividades da igreja. Também, se ainda não está inscrito no nosso canal, queira fazer isto, é um prazer tê-lo como assinante, como quem acompanha as nossas atividades. Nós queremos avisar que todo domingo estamos aqui às 10 horas e 15 minutos realizando a Escola Bíblica Dominical. É quando aprendemos as doutrinas da Palavra de Deus. Estamos estudando uma revista muito boa. O tema que está sendo tratado é família, muito atual. Portanto, não deixe de participar com toda a sua família da Escola Dominical. E passe também o link para que outras famílias sejam abençoadas participando da Escola Bíblica Dominical. E à noite, a exemplo do que estamos fazendo, é realizado o culto de louvor e adoração. Todo domingo às 19 horas e 15 minutos, culto de louvor e adoração ao nosso Deus amado. Irmãos, também tem sido uma bênção os cultos que estamos realizando pela plataforma Zoom. Ocorrem toda terça-feira às 20 horas. Terça-feira às 20 horas, culto no Zoom. É uma oportunidade muito grande de revermos os nossos irmãos. É como se estivéssemos ao lado deles, conversando com eles e assim sendo instruídos na palavra. Então, você também não deixe de participar. E se alguém ainda não sabe como entrar, procure
fazer a sua inscrição, baixar esse aplicativo. É fácil baixar o Zoom e assim participar dos nossos cultos às terças-feiras. Nós queremos agradecer o reverendo Wilson Breta de Oliveira, que aceitou o convite. Pois é, pastor, nós ainda não desvinculamos do senhor. São vários anos de parceria, de companhia. Então, obrigado por ter aceitado este convite e certamente outros virão, porque a igreja gosta muito do senhor e da sua família. Que Deus possa abençoá-lo ricamente no seu ministério, que desenvolverá já a partir deste ano na IPI de Mimoso, Goiás. E não podemos esquecer, amados irmãos, que no dia 17 deste mês será a posse do novo pastor da igreja, que é o reverendo Sandro Xavier da Silva. Agende esta data, 17 de janeiro, para que você e toda a sua família esteja participando do nosso culto e ainda divulgando, passando o nosso link para outras famílias. Tem sido uma bênção. Muitas pessoas têm acompanhado as nossas atividades. Na semana passada eu agradeci a participação de alguns membros do Ministério Público do Distrito Federal e dos territórios. E também estavam participando alguns membros do Poder Judiciário desta capital e do estado do Rio de Janeiro e também do Paraná. Muito obrigado a todos que têm acompanhado o nosso culto. Não devo me esquecer de conterrâneos meus que lá de Minas têm também participado. Que Deus abençoe a todos. Tenham uma boa semana, um bom início de ano, com Deus dirigindo os nossos passos. Amém. Glória a Deus. Estamos caminhando para o final. Vamos orar, vamos buscar a Deus mais uma vez. Coloque a sua vida diante da presença do Senhor. Não sei qual é a sua necessidade, qual é o seu pedido, mas uma coisa é certa, Deus conhece o seu coração, Deus sabe a sua necessidade, do que você está passando. Então fale com Deus nesse momento, clame a Deus e Deus com certeza irá te ajudar. Feche seus olhos se você puder e coloque a sua mente e seu coração na presença de Deus. Deus bendito, Deus santo, Deus eterno, neste momento elevamos a nossa voz ao teu trono de graça, suplicando ao Pai sobre estas vidas que nos assistem, sobre esta pessoa que está com esse problema, seja essa enfermidade, seja essas dores no corpo, ó Pai. Jesus, passa tuas mãos curadoras sobre esta pessoa para sarar, para curar, para tirar toda essa enfermidade, em nome de Jesus. É o nome que é sobre todo nome, é o médico dos médicos, e é o Senhor Jesus que tem todo o poder para curar, para nos sarar e nos libertar de todo mal, de tudo aquilo que nos oprime, em nome de Jesus. Opera o teu milagre nesta vida agora, Pai, nesta pessoa que está precisando. Abre portas de trabalho, ó Pai, para aqueles que estão precisando. Tira toda essa ansiedade, essa depressão, essa insônia por causa dessa preocupação, ó Pai, em condições financeiras. Jesus, envia a tua direção, dê sabedoria, discernimento, ó Pai, para esta vida, que possa acalmar no Senhor e saber que tudo está debaixo das tuas mãos de poder. Envia lá o mantimento para aqueles que estão precisando, supre essas necessidades, ó Pai. Tu sabes, Senhor, essas pessoas que, quantas estão aflitas, sem saber o que vai comer no outro dia, se vai ter pão, se vai ter o arroz ou feijão. Senhor, envia recurso, mantimento para aquela pessoa que está precisando, aquela família ou aquela criança, meu Pai, em nome de Jesus. Tudo é possível aquele que crê, ó Deus. Faz a tua obra nessa família, abençoa, Pai, dá a tua direção, sabedoria, dê a paz na família, tira toda a gritaria, tira toda a revolta, meu Pai. Que possa haver amor, a paz do Senhor no lar, em nome de Jesus, repreendendo toda ódio no meio do lar, em nome de Jesus. Toda contenda, Pai, em nome de Jesus.
Opera o teu milagre, Senhor, que possa haver paz, alegria e um bom entendimento entre o casal, entre os filhos, entre ali a família, aquelas pessoas que estão debaixo desse mesmo teto. Opera, Senhor, o teu milagre, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E, Senhor, nos dê motivação, fé e esperança neste novo ano. Que possamos crer que tudo está nas tuas mãos, que esse ano vai ser diferente. Esse ano vai ser um ano de bênção para nós. Que possamos crer na poderosa mão do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Que Deus continue fortalecendo o seu coração, sua fé. Não desanime, não olhe para as circunstâncias, não olhe para os problemas, mas creia que Deus tem cuidado de você e continuará com as suas mãos estendidas sobre a sua vida. Recebei a bênção. Graças do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja derramado sobre você, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, tenha uma semana de vitória e que a bênção do Senhor esteja sobre o seu lar. Não só hoje, mas para sempre. Amém. Fique com Deus.